You are my hiding place. I run to you. I need your mercy and grace to see me through. So I'll run to you. You are my hiding place. I run to you. Yes, I do. I need your mercy and grace to see me through. So I'll run to you. You are my strength, oh God. You will uphold me. Yes, you will. You are my shield, oh God. You will protect me. Oh, you are my strength. Oh, yes. You are my strength, oh God. Yes. You will uphold me. Yes, you will. Oh God. You are my shield, oh God. You will protect me. You are my hiding place. I run to you, oh God. I need your mercy and grace to see me through. So I'll run to you. Yes, I will. You are my strength. You are my strength, oh God. Yeah. You will uphold me. You're my shield. You are my shield, oh God. You will protect me. Oh, you are my strength. You are my strength. Oh, yes, you are. Oh, God. You will uphold me. Oh, God. You are my shield, oh, God. Oh, yes. You will protect me. You are my hiding place, and I run to you, oh God. I need your mercy and grace to see me through, oh God. So I'll run to you. So I'll run to you. I'll run to you, Lord. I'll run to you.
strength, my high tower, my shelter, my hiding place. I run to you, Lord, my hiding place. Gonna run to you, Lord. Oh, we run to you, Lord, we run to you. Our hiding place. Glória a Deus. Graça e paz, nação do avivamento. Amém. Graças a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo e para estar nesse lugar secreto, né? Nesse esconderijo, nesse lugar onde o Salmo 91 diz que é a sombra do Senhor, o nosso esconderijo. E este lugar de refúgio, esse esconderijo, é um lugar onde nós somos reabastecidos, né? Onde nós somos fortalecidos, porque nós estamos sempre em combate. O crente está em combate. O ser humano todo está em combate. Todo ser humano está em combate espiritual. Por quê? Porque existe um ser que é o adversário. Então, o nome Satanás significa o adversário. Ele é adversário de quem? Esse que um dia foi Lúcifer, foi cheio de luz, e hoje é Satanás, o adversário. Ele é adversário de quem? Ele é adversário de Deus e de todo ser humano. Quando esse ser humano, um desses seres humanos, se converte ao Senhor Jesus, passa a ser um adorador verdadeiro de Deus, aí provoca, óbvio, a ira de Satanás, e ele que age com fúria sobre todo ser humano, então muito mais com o crente. Aí a gente podia pensar assim: mas então é melhor não ser crente, que aí não vamos experimentar a fúria de Satanás? Não, é melhor ser crente, sabe por quê? Porque sendo crente, se tornando um verdadeiro adorador, através de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. Está lá em João 1,12, né? Que diz: aqueles que reconheceram ou que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, tornam-se filhos de Deus. Então, de criatura, porque Deus criou todos os seres humanos, os animais, Deus criou todas as coisas. Então, das criaturas humanas que Deus criou, e ama todas as suas criaturas, né? Toda a sua criação, todos os seres humanos, independente de ser crente ou não, de ter religião, de ser outra religião, de ser ateu. Ateu é uma religião, sabia? Então, o ateísmo é uma religião. Impressionante isso, né? Ele tem fé, ele crê que não existe Deus. Esse é o ateu. Então, mas Deus ama os ateus. Deus ama todos. Amém. Todas as criaturas dele. Agora, quando a pessoa se torna filho, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, recebendo o perdão da cruz, ela se torna filho de Deus. Está lá em João 1,12. Então não é uma coisa que os crentes queiram chamar para si, é algo que é determinado por Deus. Muito bem, então quando se torna filho, aí a ira de Satanás aumenta. Porém, o filho, ele tem, até por estar muito próximo de Deus, né? O filho está próximo do pai, né? Essa é a diferença. O filho está próximo do pai. Então o filho, ele vai para perto do pai, ele vai para esse lugar secreto, ele vai para esse esconderijo, ele vai para estar à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91.
E esse filho é protegido de forma especial, porque é filho. E os outros são protegidos também. Mas o filho recebe uma proteção de filho. E Deus é justo. Deus não é injusto fazendo isso. Deus é justo. Por que Ele é justo? Porque Ele está aberto a oportunidade para todos que quiserem se tornar filhos. Tem aqueles que querem, tem aqueles que não querem. Mas Deus não selecionou alguns. Todos em Cristo podem se tornar filhos. Amém? E quando se torna filhos, tem os privilégios de filhos. Semana passada a gente viu aqui na Quarta do Poder sobre o pão dos filhos, lembra? Existe um pão que é dos filhos. Como é que é isso? Jesus deixou isso claro quando aquela mulher foi e pediu que ele enfrentasse Satanás em favor dela, para libertar a filha que estava sendo atormentada por demônios. Demônios são agentes de Satanás. Demônios são agentes malignos. A fúria de Satanás, ela é executada através dos seus demônios, dos seus anjos caídos. E às vezes até dele em pessoa. Até dele pessoalmente. Então a casa daquela mulher estava sendo atormentada e a filha dela estava possuída por aqueles demônios. E ela foi ao Senhor Jesus. Só que ela não era judia. Ela não fazia parte da família de Deus, não era filho. Porque os judeus se tornaram filhos por causa de Abraão. Então naquele tempo que não tinha igreja ainda, eles representavam os filhos de Deus. Hoje, né, desde que a igreja nasceu, então a igreja é os filhos de Deus. Os que recebem Jesus são os filhos de Deus hoje. Aí os judeus, eles estão debaixo das promessas que Deus fez a Abraão, aos profetas, e Deus não vai mudar as suas promessas, então eles estão debaixo da promessa de Deus. Mas naquele dia que aquela mulher foi pedir ajuda para a filha, não existia a igreja ainda. E a igreja é o lugar, é a reunião dos filhos de Deus. Amém? Aí Jesus disse para aquela mulher assim: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar a quem não é filho, né? Você não vai pegar o pão que é para os seus filhos e você vai dar para um cachorrinho. O pão é dos filhos, a comida do cachorro é outra, enfim, né? Então, o pão, ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para quem não é filho. Então existe um pão para os filhos. Então a gente vai vendo os privilégios de ser crentes em Jesus. Porque existe um pão que é especial para nós. Então esse pão, que no caso daquela mulher ali, daquela mulher que não era judia, né? Era uma mulher cananeia. No caso daquela mulher, era uma questão de opressão demoníaca, possessão demoníaca. Aí o pão dos filhos resolveu o problema. Porque Jesus abriu uma exceção e liberou o pão dos filhos para ela por causa da fé, persistência. A gente viu isso na semana passada aqui no Quarta do Poder, né? Foi muito tremendo. Jesus abriu uma exceção para ela. Mas aquele pão era para os filhos. O pão dos filhos, ele tem também condição de curar fisicamente, de abrir portas que estão fechadas. Então o pão dos filhos é aquilo que o filho necessita, o filho de Deus necessita, e Deus já separou para eles. Se chama pão dos filhos. Amém? Você pode ir depois lá no canal Provisão TV e assistir Quarta do Poder número 5, onde eu detalho ali sobre o pão dos filhos. O que nós vamos ver hoje faz parte do pão dos filhos. Nós vamos hoje ver o poder restaurador. Vamos falar sobre esse poder restaurador. Há um poder restaurador separado para os filhos. Por isso que eu chamo o poder restaurador de pão dos filhos também, né? Faz parte desse conjunto de pão dos filhos. Esse poder restaurador. Para que serve o poder restaurador? Ora, nós, como eu falei no início, né? Os filhos,
estamos em combate com o nosso adversário. Quem é o adversário? Satanás. Ele é o adversário só dos crentes? Não, é de todo mundo. Mas dos crentes em especial, porque os crentes são adoradores de Deus, o que irrita Satanás, porque Satanás queria receber adoração, por isso que ele foi expulso. Então, ele vê agora Deus sendo adorado, então ele continua irritado. E como nós somos criaturas frágeis, comparado a ele e aos seus demônios, nós somos frágeis. Seres humanos, carne e osso, né? Estamos numa dimensão, eles são de outra dimensão, de uma dimensão superior, né? Eles são seres invisíveis, eles podem ver a gente não vê, não pode vê-los. Então olha quanta desvantagem nós temos. E o maligno sabe disso. Ele sabe disso. E ele faz a guerra contra os crentes, contra os filhos de Deus, sabendo que ele está em vantagem. Mas Deus não vai deixar os seus filhos em desvantagem. Amém? Ele não vai deixar seus filhos em desvantagem. Então o Senhor tem recursos das dimensões celestiais para nos ajudar. Então ele tem os seus anjos, nos ajudam. Então, anjos do Senhor nos cercam, nos guardam. O Senhor mesmo vem em nosso socorro. E quando ocorre de nós sermos atingidos e abatidos, porque pode acontecer, com toda a armadura, com todo o escudo, uma hora o soldado relaxa um pouquinho e vem uma seta, um dardo inflamado do maligno, pá, nele. Aí ele tomba, pá. Isso acontece com crentes, amém? Então tem hora que o crente é atingido. Aí ele está lá atingido, não parece mais aquele guerreiro, aquela guerreira forte, né? Estava indo muito bem, pregando, ganhando vidas, adorando o Senhor. De repente está abatido, está na cama, não tem ânimo para levantar, às vezes não tem nem muito ânimo para ir à igreja, para fazer suas próprias coisas, né? É um problema aqui, outro ali, pá, abate o guerreiro, abate a guerreira. Aí nessa hora, o Senhor libera o seu poder restaurador. Amém? Um aplauso a Yeshua. Aleluia. Nessa hora vem o poder restaurador. O que o poder restaurador faz, amados? É só a gente pensar aqui numa restauração. O que uma restauração faz? Uma restauração traz de volta aquilo que foi perdido no original. Então a pessoa estava ali forte, firme, forte, animada. De repente ela está abatida por causa da guerra com Satanás. É muita guerra, é muito ataque. Aí está abatido. Aí o Senhor libera o poder restaurador. Por isso que eu chamo o poder restaurador de parte do pão dos filhos. Quando o Senhor abre lá e pega os pães dos filhos, tem um pão lá chamado restaurador. Amém? Tem um pão chamado restaurador. Você crê que o Senhor tem nos céus um pão para restauração? Então, Ele tem um pão para provisão. Quando você está lá precisando de uma provisão, Ele tem um pão. A gente até conhece bem esse pão que os judeus, os hebreus comeram dele 40 anos. O maná. Amém? Então esse é um pão da provisão, é um pão de sustento, é um pão sustentador. Pão sustentador, nós temos. Mas chega uma hora que a gente precisa do pão restaurador. Por quê? Porque quem está abatido não tem ânimo nem para comer. Então não adianta você dar um pão sustentador, porque a pessoa não está com ânimo nem para comer.
Agora tem que vir um pão restaurador, porque o pão restaurador, ele já traz nele o ânimo para comer. Você imagina uma comida que traga nela, está embutida nela o ânimo de comer. Chegou aquela comida, o aroma dela, sabe? Entra em você, e você que não está com vontade de comer, passa a ter vontade de comer. A comida te ajudou a comer. Essa é até uma ideia interessante para os cientistas, né? Para os cientistas atuais. Eu vou deixar uma ideia aqui para eles trabalharem numa comida assim. Já pensou? Trabalharam numa comida assim. Aí, a pessoa não quer comer, mas tem que comer, mas não quer comer. Se não comer, vai morrer. A pessoa ficar sem comida, vai morrer, né? Então, aí botava aquela comida na frente da pessoa, a pessoa olhava para a comida, sentia aquele aroma, comia. Olha que maravilha, não é? Uma ideia interessante para os cientistas pegarem. Só que Deus já tem esse pão. Esse é o pão restaurador. Esse pão alimenta, dá vontade de comer quem está desanimado e abatido. E a pessoa come esse pão e fica restaurada. E é uma restauração tão poderosa. Eu falei que leva a pessoa de volta ao original, né? Quando ela era muito forte. Mas sabe, ele leva a pessoa de volta ao original, ao estado original, mas ainda com mais poder. Então eu quero deixar para você uma palavra profética. Você que por acaso está abatido, se abateu, o Senhor vai liberar esse pão restaurador sobre a sua vida. Já está liberando. Você vai se levantar. Você não vai ficar só como você era antes. Você estava bem. Você vai ficar melhor ainda. Amém? Creio nisso. Creio nisso. Esse é o pão restaurador. Então tem hora que a gente é abatido. Nós vamos ler aqui, lá em 1 Reis 19, a história aqui de Elias. Vamos lá. 1 Reis 19, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe, o rei Acabe, contou a Jezabel, a rainha Jezabel, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Nesse versículo 1, a gente vai ler até o 9, mas parando aqui um pouquinho nesse versículo 1, para quem não conhece a história de Elias, sabe que Elias era um profeta em Israel. Acabe era o rei de Israel, casou com Jezabel, que era uma rainha de uma outra nação, uma feiticeira toda endemoniada. Ou seja, ele levou Satanás, os demônios, para dentro do palácio de Israel. E ela se tornou rainha, se casou com o rei. E ela passou a comandar, a mandar no reino, né? Porque o espírito que estava sobre ela, que é o espírito que a gente chama de... Hoje a gente deu um nome a esse espírito, né? Porque os espíritos eles não têm nome. O nome é de acordo com o que ele faz, a gente dá um nome para eles. Então, por exemplo, se coloca doença, a gente dá um nome, espírito de doença. Se coloca loucura, se a doença for mental, espírito de loucura. Sabe? Se for de miséria na vida da pessoa, espírito de miséria. Então ele recebe o nome de acordo com o que ele faz. E no caso desse espírito, ele tem tantas funções. Ele é manipulador, manipula. Ele ama destruir, matar profetas, paralisar profetas e matar. Então ele tem tantas outras qualidades, entre aspas, né? Que resolvemos dar a ele o nome de Jezabel. Simplesmente pegamos o nome da rainha e foi dado a esse espírito que operava nessa rainha. O nome dela era Jezabel, então ele passou a se chamar do espírito de Jezabel. Então, quando você quer saber, conhecer o espírito de Jezabel, você pode, por exemplo, comprar um livro. Tem vários livros que falam sobre o espírito de Jezabel. Ou até buscar na Bíblia, né? Também fala. Os livros já botam todos os textos ali. Aí você vai ver quantos atributos tem esse espírito que estava em Jezabel. Tinham muitos atributos. Por isso, para resumir, a gente botou o nome dele de espírito de Jezabel. Ele vai aparecer numa igreja lá no Novo Testamento, no Apocalipse.
E lá ela é apontado como o espírito de Jezabel agindo numa pessoa, numa das igrejas, das 7 igrejas. Só para a gente ter um pano de fundo, porque nós estamos falando de demônio, não estamos falando apenas da rainha Jezabel, mas do espírito maligno que operava, que possuía aquela mulher. Então ela era rainha. O que ela fez? Matou os profetas do Senhor. Alguns fugiram, se esconderam, porque uma das funções, né, desse demônio é calar profetas. Então, todo ataque que o pastores recebe, profetas, pastores, é do espírito de Jezabel. E às vezes o próprio espírito de Jezabel, como todos os demônios, né? Se qualquer pessoa que der lugar, esse espírito entra. E se ele não conseguir entrar, ele fica do lado, como um encosto, fica encostado, falando no ouvido tudo que a pessoa tem que fazer. Esses são os espíritos que matam os pastores. Mata de anular, mata de fazer ele desanimar e parar com a obra, mata de matar, literalmente. Espírito de Jezabel. Por trás de toda a morte de pastor está o espírito de Jezabel. Quando eu digo pastor, profeta, qualquer profeta, servo de Deus, até servos de Deus, quando são atacados pelo espírito de Jezabel, o espírito de Jezabel também tem a sensualidade nele, no conjunto, porque ele trabalha com manipulação, então usa muito da sensualidade. É uma coisa assim terrível esse espírito. Então esse espírito estava fazendo uma desgraça em Israel. Como ele tem a manipulação nele, manipulou o rei. Bom, o rei ficou manipuladinho, fazia toda a vontade da rainha. Acabou o rei, quem reinava era ela. Como ele tinha nele esse espírito mata profeta, ele matou os profetas de Israel, e alguns se esconderam, fugiram, e só Elias ficou. Só Elias ficou de frente. Aí o que Elias fez? Elias combinou um desafio com os profetas dela, porque ela matou os profetas do Senhor, Yahvé, e colocou os profetas de Baal, que era o deus dela lá da outra terra. Então ela importou profetas e substituiu, botou os profetas do falso deus Baal, desse demônio, dessa potestade chamada Baal. Aí colocou tudo Israel. E Elias que ficou para enfrentar essa situação, porque os outros profetas ou tinham morrido ou estavam escondidos. Só Elias ficou. O que Elias fez? Aí o povo de Israel estava seduzido por Jezabel, que também esse espírito seduz. O espírito de Jezabel é sedutor. Então o povo de Israel, aqueles que Deus resgatou lá do Egito, né? Se a gente fosse comparar, seria a igreja hoje, a igreja de hoje. Os crentes foram salvos pela cruz, de repente está adorando um outro Deus. Imagina isso, é o que estava acontecendo lá. Elias então propôs um desafio a esses profetas de Baal. Olha só, vamos ver que Deus é realmente o verdadeiro Deus. Se é Baal que vocês adoram, ou se é o Deus que eu sirvo, o Senhor Yahvé. Os profetas de Baal aceitaram o desafio. O que Elias fez? Elias fez o quê? Para onde que Elias foi para executar o desafio? Qual lugar que Elias foi para executar esse desafio? Monte, mas que monte? Monte Carmelo. Ele foi para o monte. Isso te diz alguma coisa? Te faz lembrar de alguma coisa? Lugares altos. Não se trava guerra espiritual no vale. Guerra espiritual se trava nos lugares altos, exceto se não tiver ali um lugar alto. Então você vai no vale mesmo, sendo que você está num vale humanamente falando, mas espiritualmente você está sentado nas regiões celestiais. Sempre a
a guerra tem que ser feita no alto. Por que ele subiu no Monte Carmelo? Para nos ensinar. Se temos que fazer guerra espiritual, nós temos que subir para os lugares celestiais. Ok? Não necessariamente temos que ir por um monte. Se formos, não tem problema nenhum. É até bom. Você vai estar mais reservado, destacado. Maravilhoso orar no monte. Eu disse aqui no estudo de terça-feira, né? De quinta-feira. De quinta não. De terça. Quinta e 10 da manhã. Estou lá na frente. Eu disse no estudo de terça que a gente gosta tanto de monte que a gente comprou um monte para a gente. Então a nossa igreja tem um monte, foi comprado só para isso, para oração. Mas a gente entende que, por mais maravilhoso que seja orar no monte, o lugar alto da igreja chama-se lugares celestiais, onde nós estamos assentados com Cristo. Então é de lá, entrou na guerra com Satanás, sobe para o terceiro céu, lugares celestiais, e chama ele para a guerra. Porque o máximo que ele pode chegar é no segundo céu. Ele já vai ficar embaixo do seu pé. Aí começa a guerra. E anjo do seu lado, aí você está bem. Não vai guerrear com ele no vale, não. Então, Elias foi para o monte, subiu no monte. E nós sabemos a história, fez o desafio. E o Deus, Baal, que sempre lançava fogo, chuva, o que eles quisessem, naquele dia não caiu nenhuma fagulha, ficou trancado, ficou amarrado. E o Deus de Elias, o Senhor Yahvé, que é o verdadeiro e único Deus, mandou o fogo do céu. Aí o desafio foi vencido por Elias, e Elias mandou matar todos aqueles profetas. Um total de 850 profetas foram eliminados naquele dia. Então, olha o tamanho da guerra. Olha o tamanho da batalha. Imagine você enfrentar, desafiar um espírito grandioso como esse espírito de Jezabel. Você desafiar. Você enfrentar 850 demônios e botá-los para correr. Porque os profetas, os 850 profetas morreram. Mas os demônios que estavam neles não morreram. O demônio não morre. Então os demônios fugiram. De Elias, um homem. Um simples homem. Mas ele era filho. Amém? Elias era filho. Elias estava bem alimentado, né? Com o pão sustentador. Lembra que quando ele ficou lá no riacho, vieram o corvo, trazia pão para ele. Depois ele foi lá na viúva, né? Fez o bolo. É tudo sustento de Deus. É o sustento. É o pão sustentador. Mas nós vamos continuar a leitura e vamos ver que uma seta, um dardo, pegou em cheio Elias. Pá! E o derrubou. Logo depois dessa guerra. Olha lá, vamos continuar então a leitura, versículo 2. Por isso, né? Porque Acabe tinha matado os profetas à espada. Desculpe, Elias tinha matado os profetas, né, dela à espada. Aí o versículo 2 diz: por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, com a dos meus profetas. Ou seja, em 24 horas eu vou te matar. Agora preste atenção nesse versículo 2, em dois detalhes importantes aqui. Primeiro, que eu quero destacar, é quando ela diz: que os deuses me castiguem. Que deuses são esses? São os demônios que ela, como feiticeira, servia e adorava. Eles protegiam, eram os guias de Jezabel. Os guias de Jezabel. Os protetores de Jezabel. Então ela disse, declarou, que os deuses, que os meus deuses, os meus guias protetores, que eles me castiguem, se em 24 horas eu não te matar. Então isso é um detalhe para a gente ficar entendendo, percebendo a guerra espiritual.
Guerra espiritual. Um outro detalhe nesse versículo 2, está logo no início, quando diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para levar esse recado. Essa palavra mensageiro é a mesma palavra para anjo. Mesma palavra, aliás, anjo é mensageiro. A palavra anjo, né, no grego é mais fácil da gente saber, que é angelos, que é anjo. Aportuguesamos para anjo. Anjo é angelos. Então no Novo Testamento vai aparecer angelos. Como nós estamos no Velho Testamento, o Velho Testamento escrito em hebraico. Aí, eu tive cuidado de olhar na Bíblia original, hebraica, com a tradução, né? Então, estava lá a mesma palavra que está aqui, mensageiro, está mais à frente, a gente vai continuar a leitura, vai ver que o anjo do Senhor veio socorrer Elias. Então, a mesma palavra que está traduzida aqui por anjo, foi lá socorrer Elias, é a mesma palavra hebraica que está nessa palavra mensageiro. Então, o tradutor para o português preferiu colocar mensageiro no versículo 2 e usou anjo lá no versículo 7, versículo 5, que a gente vai ler já, que aparece anjo, até porque fica bem mais claro que esses anjos do versículo 5 e 7 é um anjo mesmo que veio lá do céu, da dimensão celestial. E este do versículo 2 não fica claro, parece mais um mensageiro mesmo, né? Alguém que foi levar um recado. Então aí o tradutor deu a preferência para colocar mensageiro aqui e anjo lá. A mesma idêntica palavra em hebraico. Tive o cuidado de ir lá olhar, né? Então, o que isso diz para nós? Que este mensageiro aqui era um anjo caído a serviço de Jezabel, que pode ter ido literalmente ou pode ter ido através de um mensageiro humano. Entendeu? Então, mesmo sendo um mensageiro humano, a mensagem foi passada por um demônio. Ou pode ter ido exatamente um anjo caído em forma de gente. Isso aí não é incomum, porque eles podem fazer isso, né? Eles podem fazer isso. Mas o importante é a gente entender que esta mensagem não foi uma mensagem comum, que alguém foi lá, te dá um recado aqui da rainha. Porque você vai ver que logo depois, quando esse recado chegou, quando alguém te fala uma coisa, te dá um recado, fala, onde que entra esse recado, essa fala da pessoa? Ela entra aqui pelos seus ouvidos, não é isso? Ouvido, e alcança o cérebro, certo? Alcança o cérebro. O cérebro que vai processar e você vai entender o que foi falado. Isso é a ciência, certo? E está certo a ciência, sempre vai acontecer isso, tá? A ciência está certinha aí. A gente sempre repete aqui, nós não temos nenhum problema com a ciência. A ciência está certinha nisso aí. Só que a gente vai um pouquinho a mais, né? A gente anda um pouquinho a mais, onde a ciência não pode trilhar, por razões óbvias, né? E nós podemos, porque nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, então a gente pode andar um pouquinho mais. E a gente sabe que, depois que ela é processada no cérebro, a gente entendeu, ela atinge a nossa alma, né? Que a ciência vai chamar de emoções, nossa alma, o nosso espírito, que é o lugar do nosso encontro com Deus. Se for uma palavra comum, se uma pessoa te falar uma palavra comum, ela vai entrar
vai processar no seu cérebro, você vai entender, vai gostar ou não gostar e pronto. Agora, se essa palavra vier inspirada por um demônio ou diretamente de um demônio, pá, ela pode te derrubar. Ela pode te derrubar. Essa é a diferença. Por isso que você tem que estar muito atento com o que você escuta e você deixa aquilo entrar na sua alma. Se começou a te fazer mal aquilo que você escutou, começou a te amargurar, comece a orar, repreender e tirar e limpar, porque foi algo demoníaco que veio para te abater. Deus não quer nenhum filho dele abatido. O Senhor nos quer sempre cabeça erguida, avançando e conquistando. Se está abatido, caído, sentindo-se derrotado, foi uma seta de Satanás. Foi uma seta de Satanás. Nós temos que estar atentos. Uma vez eu fui num lugar, não posso dar aqui detalhes, mas eu fui num lugar fazer uma boa ação com uma família. E fiz a boa ação, né? Porque todos nós devemos fazer boas ações, não precisa ser crente para fazer boa ação, né? Para fazer boa ação, o ser humano tem que estar sempre procurando fazer boa ação. Então, e também não é nada demais, é obrigação de todo ser humano fazer boa ação. Então, isso aqui não fiz nada demais. Aí fui lá, e ainda faço muito pouco, né? Boa ação. Aí fui lá, fazer a tal boa. Saí de lá, andando um pouco, comecei a me sentir mal, de repente. Mal. Como se algo estivesse me sufocando. Não. Falei, pera, que isso? O que aconteceu? Estava bem. Aí eu sondei rapidamente. Pera lá, onde que eu estive? Puxa, eu estive fazendo a boa ação em tal lugar, que tive contato com as pessoas e falaram várias coisas e tal. Também eu tinha recebido uma mensagem do WhatsApp. Eu vasculhei tudo, vasculhei tudo da casa, e tinha recebido uma mensagem do WhatsApp. Porque agora, os demônios, entendeu? Também não vai por WhatsApp também. O Facebook, entendeu? Então não é só. Porque mudou, naquele tempo não tinha. Mas hoje tem. Se você recebeu uma mensagem, te fez mal. Ah, mas não é espiritual, não. Por que não? Porque foi por WhatsApp. Se ainda fosse uma pessoa, não importa de onde veio. Não importa, te fez mal. Aí sabe o que eu fiz? Na mesma hora, eu estava dirigindo. Em nome de Jesus, esse mal agora, da onde veio, eu te repreendo em nome de Jesus, sai daqui. Aí, foi respirando melhor. Foi uma coisa impressionante. E depois eu continuei com o processo de tomando posse e fazendo a limpeza. Fazendo a limpeza é você tomar posse da palavra, do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal pode sair. Todo esse mal-estar, todo esse desconforto. E fiquei na batalha a noite inteira, consolidando o que eu fiz no carro. E quando eu estava amanhecendo, que eu fui deitar. Você acredita nisso? Então, e saiu, sumiu. Voltei ao normal. Não tinha como eu estar daquele jeito. Que história é essa? Então, não sei de onde que veio a seta, mas voltou. De onde que veio, voltou. Amém? Então, olha só, o guerreiro foi abatido. Vamos ver aqui o guerreiro abatido. E foi bom, é importante eu contar isso aqui, sabe por quê? Porque senão vai parecer que né? A gente é melhor do que Elias, né? Elias cai, se abate e a gente não. Então, olha lá. Ó. Ela disse que os deuses me castiguem, né? No versículo 2. Se com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dele. Então, os mensageiros, que a gente já viu, que são anjos, demônios, mandou aquilo ali. Versículo 3. Elias teve medo. Então, a gente vai ver o primeiro
sintoma aqui, ele teve medo. Aí é uma coisa estranha, gente. Parece que eu estou falando aqui, né? Parece umas coisas meio loucas, não parece? Porque a gente está acostumado no politicamente correto, no científico, tudo certinho. E tem que ter coragem para falar dessa forma que eu estou falando. Porque você se expõe, né? Você se expõe. Você tem que ter coragem. Ainda mais que é uma coisa pública, que é gravado, que é ao vivo, que fica gravado. Mas isto é a revelação da palavra de Deus. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e encaixar no modelo que a gente usa no mundo. Nós temos que pegar, olhar a palavra de Deus e ver o que ela mostra. Então você vai ver, eu falei de pão sustentador, né? Pão restaurador, tudo isso a gente vai ver. Isso não é invenção da minha cabeça, isso é a palavra de Deus. Amém? Só que a gente quase não vai ouvir, porque quem quer que passar ridículo hoje em dia, né? Tudo é, hoje a pessoa vai, não posso passar ridículo, não posso, eu tenho que estar, né? Então, mas a gente não deve se preocupar com isso, a gente tem que fechar com a palavra. Então, olha lá, quando ela disse isso, aí vem o versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Agora, eu me pergunto, um homem que enfrentou sozinho, lá Jezabel, 850 profetas de Baal, o homem enfrentou sozinho, viu Deus mandando fogo do céu, zombou do Baal, mandou matar e ajudou a matar aqueles 850 falsos profetas, já foi sustentado por Deus, era sustentado por Deus, recebia o pão do sustento, ele recebia, corvos levavam o pão do sustento, a viúva levou o pão do sustento para manter ele de pé. Como é que ele, de repente, ouve só um recado e teve medo? Está percebendo como é que não era comum? Como é que não era humano? Então, quando você sentir algo, coisa vem te abater, você sentir mal, olha, não é uma coisa comum, porque você está guerreando, você está no combate, uma seta te pegou. Pá, uma seta te pegou. Te pegou. Não é vergonha uma seta te pegar e te derrubar. Pá, no desânimo. Vergonha é você ficar caído, né? Não é vergonha. Então Elias teve medo, então isso é estranho. Ah lá, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, abandonou, mandou ele embora, pode ir embora. Todo profeta tinha um ajudante, mandou o ajudante embora, ficou sozinho. Versículo 4, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Orou pedindo a morte, olha só, olha lá, olha a oração dele. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem olha isso aqui, não parece o mesmo Elias, parece? Que ele estava lá no Monte Carmelo. Agora percebe que aqui ele está embaixo, ele está no vale? Percebe? Ele estava no vale quando veio esse mensageiro de Satanás. Pegou ele no vale. O que ele tinha que fazer? Correr para o monte. Mas ele ficou no vale. No vale você não tem como lutar contra as forças das trevas. Tem que ir para o monte. Que monte? Lugares celestiais. Então, olha lá. Aí, não sou melhor que meus antepassados. Agora o versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Dormiu. Acabado, arrebentado, né? Esgotado. Lá. De repente, um anjo tocou nele. Por isso que eu disse, essa palavra é a mesma do mensageiro lá de Jezabel. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado. Havia o quê? Um pão. Eu estou falando de pão, né? Pão sustentador. Aí agora estou falando do pão restaurador, né? Aí ele foi, ele olhou e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes
e um jarro de água. Ele comeu, todo deprimido, mas comeu. Por quê? Era o pão restaurador. O pão restaurador, ele vem para restaurar. Você tem vontade de comer, mesmo sem ter vontade de comer, porque é para restaurar. Você tem que comer. Você fala, não quero não. Já viu pessoa nesse alto grau de depressão, pedindo a morte, mandou um amigo embora, ficou sozinho, solidão, querer comer? Tá, vou sentar agora para eu comer. O cara quer morrer, a última coisa que ele quer é comer. Mas o pão restaurador te obriga a comer, porque é algo que Deus vem e traz para te levantar. Então você não tem opção, você é impulsionado a comer daquele pão, porque Deus está cuidando do seu filho, que está na guerra, e que enfrentou uma batalha pesada, e o inimigo veio com fúria, e mesmo ele com a armadura, com o escudo da fé, passou uma seta e pá, o atingiu. Deus não vai deixar ele caído. Deus nunca vai deixar o filho dele caído, a filha dele caída, derrotada. Não vai. Não vai. Olha no aplauso de Yeshua. Não vai. Não vai. Aleluia. Não vai. Ele não vai. Você vai ver como que o Senhor vai te levantando, te abençoando, abrindo portas. Você vai ver. Aí o anjo vai dar essa comida a ele, toca nele, ele comeu, bebeu, deitou-se de novo, porque era um alto grau de ataque. A seta, aquela seta, tinha muito veneno. Quando a gente lê o mensageiro falando assim, olha, Jezabel falou que amanhã, a estas horas, vai te matar, porque você matou os profetas dela. Ela jurou pelos deuses dela. Parece uma coisa tão pequena para um guerreiro, né? Mas não foram essas palavras. As palavras, tendo uma coisa aqui em guerra espiritual, as palavras é como uma seta, uma flecha, tá? As palavras é como uma flecha. Então você vai ouvir uma palavra, às vezes pequena, maligna, na tua direção, ela é como uma seta, uma flecha, sabe? Que tem uma ponta assim, seta. Agora, o que está revestido na ponta, o que reveste a ponta dessa seta, que é, para a gente poder ter uma visão aqui didática, né? Eu estou falando espiritual, mas para a gente olhar didaticamente, é uma espécie de bucha com óleo, com fogo, que torna as setas inflamadas. Então, dardos inflamados do maligno, que está lá em Efésios capítulo 6, né? Fala na armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno. Então, ele é inflamado porque a ponta dele é revestida lá com uma bucha, com óleo, e é acesa. Então, a seta já faz mal, porque ela fura, né? Uma flecha, ela já faz mal. Agora, imagine uma flecha pegando fogo. Quando aquela seta entra na pessoa, em chamas, queimando tudo por dentro. Então, a palavra daquele mensageiro foi uma seta, mas o que fez mal mesmo foi a parte pegando fogo da frente da seta, a parte inflamada. Nós, quando lemos, nós lemos só a flecha. A flecha é a palavra. Por que a gente não consegue ver a parte pegando fogo? Porque é invisível. A gente não vê, a gente só sente. Você, poxa, você está batido por um negócio tão pequeno. Uma palavrinha dessa te derrubou. Porque não é a palavra é o veículo para levar o fogo. Por isso que lá em Efésios 6 diz que devemos estar sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A pessoa te manda uma palavra, o maligno coloca o fogo na ponta.
Então o mensageiro levou a palavra, entrou, mas o fogo queimou Elias por dentro e o derrubou. Pode acontecer com qualquer um de nós. Agora veja só, ele comeu, no versículo 6, ele comeu e deitou de novo. Por que ele deitou de novo? Porque a seta foi muito envenenada. Porque o inimigo sabia que para derrubar Elias não podia ser qualquer seta. Entendeu? Sabe? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Para derrubar você também não é qualquer seta. Amém? Não é qualquer seta que vai te derrubar. Amém? Sem falar que você tem o escudo da fé. Primeiro vai ter que te acertar. Se acertar, se for qualquer seta, não vai fazer muita diferença. Mas se vier também a te acertar uma seta pesada e te derrubar, não tem problema, porque o anjo do Senhor já está do seu lado, é rápido. O socorro do Senhor para você, para nós, para os filhos de Deus, é muito rápido. Amém? Você tem aí Salmos 91, versículo 11. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos, Deus dará ordens a seus anjos, quer dizer, os anjos dele, de Deus, tá? A seus anjos, tá? Os anjos de Deus, tá? A seus anjos, ele, Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então nós não estamos vendo os anjos que o Senhor manda para nós, mas ele está aqui. A dimensão é muito perto. Então, se abateu, pá, já chega o anjo. Com pão quente, com água, com pão restaurador, já chega na hora. Amém? Aí Elias está lá, comeu, bebeu, deitou de novo, com pão restaurador. A restauração começou a fazer efeito. Mas ele deitou de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Agora aquele homem desanimado, agora, fortalecido com o quê? Com aquela comida. Que comida? O pão restaurador. Porque pão sustentador, a vida toda ele teve. Por isso que ele se mantinha de pé. Mas tem hora, gente, que a gente precisa do pão restaurador. Tem hora que a gente está bem, nós estamos bem de sustento. Estamos bem de pão sustentador. Mas precisamos de um pão restaurador. Aí, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Como que uma pessoa desanimada viaja 40 dias e 40 noites? Isso daqui é para uma pessoa muito animada. Então, o pão levou ele ao estado original, restaurou, por isso que é restaurador. E ainda colocou ele numa situação melhor do que antes. Porque a gente não vê ele antes andando 40 dias e 40 noites. E agora ele anda 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Isso aqui é o Monte Sinai no Egito. Ele foi até o Monte Sinai e subiu o Monte Sinai. O Monte Sinai são 5 horas de subida. Sabe o que é 5 horas de subida? Monte Sinai. Então ele sobe o Horebe, que é o Monte Sinai, o monte de Deus. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, passou a noite, a palavra do Senhor veio a ele, o que está fazendo aqui, Elias. Aí a história que a gente conhece de Elias. Elias volta tremendamente, aí unge reis, unge profeta, sobe em carro de fogo. Aí é aquele Elias explosivo que a gente vê, maravilhoso, que a gente vê, poderoso, depois do pão restaurador. Amém? Olha, Deus tem um pão restaurador para os seus filhos. Então deixa eu te dar aqui uma dica muito simples. Toda vez que você se abater, ou algo vir, torcer abatimento para você, te tirar do normal, entra na presença de Deus,
e receba o pão restaurador. Amém? Lembra de Elias, se você tiver dúvida, se você não souber como é que é, lembra de Elias. Sabe? Respira, como a gente aprendeu aqui na porta do vale. Jesus, Tu és a minha cura. E vai fazendo essa oração e vai recebendo o pão restaurador. Você vai se levantar um leão, uma leoa novamente. Eu te garanto isso. Amém? Porque o Senhor Jesus faz isso. Lá em Hebreus 1,14, também sobre os anjos, diz assim: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, ou seja, que ministram, que trabalham, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Não é isso? É o que Hebreus está dizendo, o livro de Hebreus. O que está dizendo? Não são os anjos, todos eles, e são milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões. Todos eles, espíritos ministradores, ou seja, trabalhadores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os crentes, os filhos de Deus. Amém? Então nós não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Oh, meu Deus. Olha, se eu falar para você que a gente está na introdução, que a gente nem entrou na introdução, nós estamos só lendo o texto. Nós estamos lendo o texto bíblico, né? Mas nós vamos parar pelo menos na introdução, depois a gente vai continuar, por causa do nosso tempo. Mas vamos guardar isso, que há um poder em Deus que restaura. Há um poder em Deus que restaura todas as pessoas, né? As pessoas perdidas, elas são restauradas, e esse é o poder da cruz. Porque o que Satanás fez? Satanás desfigurou o ser humano, tirou a forma. Qual era a forma do ser humano quando Deus criou? A forma de Deus, né? A forma de Deus. Essa era a forma do ser humano, né? Embora ser humano, não Deus. Deus é só Deus. Não vamos misturar a coisa. Mas a forma, a semelhança era muito parecido. Por isso que Deus disse assim: façamos o homem, né? O homem e mulher, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então qual era a forma de Deus, do homem originalmente? Era a semelhança de Deus, do Criador. Agora, que forma é essa? A forma física do corpo? Não a forma do corpo, mas essa vida interior, a vida espiritual. Você vê que a gente é muito parecido com Deus, mesmo, né, desfigurados por causa da queda, do pecado, né? O ser humano, né, tem muita semelhança ainda com Deus. Caído como está, tem muita semelhança com Deus, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqueles atributos mais básicos de Deus, né, que todo mundo conhece. Deus é onipotente, porque tem todo o poder, onipresente, que pode estar em todo lugar que Ele quer, né, e onisciente, que conhece todas as coisas. Então, se a gente pegar, por exemplo, onipotente, a gente tem todo o poder como Deus? Não. Mas você já passou por um túnel, por exemplo, esse túnel aqui da Covanca, né, da linha amarela. Você fica passando ali, demora, beça, até chegar do outro lado. Sabe o que era aquilo ali? Uma montanha. Entendeu? Para você atravessar uma montanha de um lado para o outro, você tem que ter muito poder, não é? Então Deus certamente passaria por aquela montanha de um lado para o outro, sem problema nenhum, ou por dentro dela, ou removia ela, um estalar de dedo. Nós não podemos fazer isso. Nós não somos Deus, mas nós somos semelhantes a Deus. Então a gente cria uma máquina que vai, perfura, e a gente passa para o outro lado, né? A gente não pode respirar embaixo d'água, mas a gente cria um equipamento, então, e mergulha e vai lá no fundo do mar. Então essa inteligência, esse poder criativo, essa coisa que um homem não para, nem o espaço, as fronteiras do espaço, o homem já avançou, já foi na Lua, agora está se preparando para ir a Marte. Isso é onipotência. Então esse é o poder, é a onipotência de Deus, a semelhança de Deus que o ser humano tem.
dei um pequeno exemplo, tem muitos e muitos outros exemplos, né? Aí, o onipresente. A gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo como Deus, né? Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. É só Ele querer, né? Ele não é obrigado a estar, mas Ele tem esse poder de estar. E nós? Nós estamos aqui, não podemos estar em casa agora, porque estamos aqui. Mas, espera aí. Se eu pensar aqui na minha casa. Cheguei, abri a porta, segurei na maçaneta, entrei, vi o sofá, ali a sala, a televisão, tal. Fui na cozinha, fui ao banheiro, vi até uma bagunça que eu deixei lá que eu tenho que arrumar depois. Fui lá em casa rapidinho e estou aqui. Sabe? E a onisciência que conhece todas as coisas, nós não conhecemos todas as coisas, mas vamos comparar aí com animais irracionais, né? Olha quanta coisa a gente conhece, né? E outros conhecem mais, e outros mais, junta aquele conhecimento todo. Olha quanto conhecimento o mundo tem, o ser humano tem. Então a gente vê que mesmo depois da queda, a gente lembra muito Deus, né? Agora imagine Adão e Eva antes da queda, como eram muito, muito parecidos com Deus. Só que essa imagem foi desfigurada. É igual ir lá um louco, lá no museu, e pegar lá aquela Mona Lisa, que é aquela obra que é a mais cara de todas, né? Se não é a mais cara, é uma das mais caras. Pegar e uma faca, rasgar aquilo tudo. Você imagine a loucura, o prejuízo, aquilo é incalculável, não tem nem preço uma obra daquela. Foi isso que o diabo fez com a obra-prima de Deus, o ser humano. Ele veio e desfigurou tudo. Aí Deus mandou um restaurador. E o restaurador era nada mais, nada menos do que o filho dele, que sabe exatamente como que o pai fez, como o pai trabalha, cada detalhe. Então, Jesus veio e na cruz, ele fez a obra de restauração. Sabe todo o corte que Jesus levou? Viu como as costas de Jesus ficou? Ela ficou como uma massa de sangue pisado, de tanta chicotada. Sabe? As mãos furadas, a cabeça furada, todo arrebentado. Sabe o que é aquilo ali? É o seu e o meu e o nosso retrato. É como Satanás nos desfigurou. Aquele na cruz é o nosso retrato. Aí Jesus tomou aquele retrato para ele. Ele tirou tudo aquilo que estava em nós, toda aquela destruição que estava na nossa vida, ele pegou e trouxe para ele. Por isso que disse que Jesus na cruz levou todos os nossos pecados. Os nossos, não era dele não, os nossos. Ele não tinha pecado, ele não tem pecado. Aí ele pegou, quando a gente olha para ele, a gente vê o nosso retrato. Assim que eu estava. Aí ele pegou para ele. Nisso que ele pegou para ele, nisso que ele tomou para ele, ficou como todo o pecado da humanidade foi para ele, a humanidade ficou sem pecado. Ficou sem essa coisa. Então todos fomos restaurados. Porque tudo aquilo que estava rasgado, arrebentado, ele pegou para ele, tirou. Assim que ele fez a obra da restauração. Depois ele foi, isso foi enterrado, e ao terceiro dia levantou, ele mesmo, né? Porque aí ele só recebeu no corpo dele, e aquilo foi eliminado. E Jesus ressuscitou, está lá, está em glória, né? Ressuscitado, e os nossos pecados foram eliminados. Agora, a gente só se beneficia quando a gente toma posse. Então, quando nós recebemos a Jesus, tomamos posse, nos beneficiamos. Quando Deus nos olha como Ele nos criou. Amém? Ele nos olha através de Jesus, aí nos olha como Ele nos criou. Satanás fica com muita raiva, porque ele foi o agente para desfigurar os seres humanos. Ele foi o agente. Com uma palavra incorporado naquela serpente, com uma palavra
foi assim que Deus disse, mas não é bem assim. Pode desobedecê-lo. Uma palavra simples. Entrou em Eva, só que a ponta estava cheia de fogo. E ela desobedeceu a Deus. Então ali começou a obra de destruição de Satanás. Vem o Senhor Jesus e faz a obra da restauração. Aí Jesus disse certa vez assim, em João capítulo 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele nos restaura na cruz. Então quem é Jesus? Além do pão sustentador, que é o maná, quem mais ele é? O pão restaurador. Pode dar um aplauso. Aleluia! Aleluia! Ele é o pão restaurador. Jesus é aquele que entrou na nossa vida quando a gente estava caído mesmo. Por quê? Não conhecia Deus. Pá! Nos levantou e nos tornou servos de Deus. E há aqueles que estavam muito mal, sabe, que Deus levantou lá do monturo, que Deus levantou lá, pegou lá no fundo do poço de drogas, de pecado, de tanta coisa, né? E que Deus foi, pá, restaurou, pá, levantou. Então quando o diabo olha e vê você restaurado, isso é uma afronta a ele. Puxa, eu tive tanto trabalho para te desfigurar, e agora você está aí, perfeitinho, na minha frente, que eu não posso nem olhar, porque eu não suporto ver a imagem dele, e restaurado você traz a imagem dele. Amém? Aí vem a irritação dele, aí vem a irritação, vem as setas, e às vezes acerta, mas quando acerta, o anjo do Senhor chega e pão restaurador te levanta e você volta para o combate. Sabe o que aconteceu? Para a gente fechar a história, ele ungiu um homem que iria matar Jezabel. E o homem, Jeú, mandou jogar Jezabel lá do alto. Ela se escondeu, subiu na torre, se escondeu. Tentou seduzir ele, mas Jeú estava debaixo da unção de Elias, não foi seduzido. A sedução da serpente não fura unção. Unção, você tomando posse da unção, a sedução da serpente, da Jezabel, não fura essa unção. Jogue ela de cima a baixo, pá, jogou, ela se espatifou. Os cães foram lá comer os pedaços dela. Assim, esse foi o fim de Jezabel. De Jezabel, que disse que em 24 horas mataria Elias. E Deus falou, só por causa disso Elias não vai morrer nunca. E Elias subiu vivo para o céu. Amém? Dá um aplauso a Yeshua. Meu Deus! Esse é o nosso Deus, querido. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que tem o pão restaurador. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé. Nosso próximo encontro na Quarta do Poder, a gente vai continuar falando sobre esse poder restaurador. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Ainda se lembra da música que foi tocada, dançada aqui? Então, pode colocar. Essa música fala do lugar de refúgio. Ele é o nosso lugar de refúgio. Quando o anjo levantou Elias com aquele pão, Elias correu para Deus e andou
40 dias e 40 noites. Ah, querido, sabe o que você acabou de receber nessa noite? O pão restaurador. Essa palavra é um pão restaurador, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a palavra. Ele é a palavra e Ele é o pão. Com a força daquela palavra, Ele foi até o monte. Lembra que Ele venceu primeiro no monte, depois foi derrotado no vale? Com o pão restaurador, Ele voltou para o monte Horebe, o monte de Deus. Depois de hoje, você vai sair daqui e vai direto para o monte de Deus. Você não precisa nem sair daqui, agora mesmo você já sobe nos lugares celestiais. Você já está sentado lá, é muito fácil, é só se conscientizar que você está lá. Aí Deus fala para Elias: o que tu fazes aqui, Elias? E Elias diz, faz um lamento ainda, e Deus fala assim: volta pelo mesmo caminho que você veio. Ou seja, você foi derrotado no vale, mas você veio ao monte, se fortaleceu. Desça pelo vale, que a seta não te acertará mais. E aquele que mandou a seta, que está incorporada em Jezabel, será destruído. Em nome de Jesus. Entra nesse lugar agora, entra nesse lugar secreto. Entra nesse lugar da presença de Deus. Fique diante dele. Fique diante do Senhor. Aquele homem que estava caído lá pedindo a morte, agora está lá no monte diante de Deus. E Deus diz para ele: Elias, você vai ungir o novo rei da Síria. Você vai ungir o rei de Israel. Você vai ungir um novo profeta. Foi o profeta Eliseu. E depois você vai vir para o monte. Eu vou mandar um carro te buscar. Porque você é meu guerreiro, Elias. Você é um dos meus melhores guerreiros. Não tem problema que você foi abatido, se abateu. Demônio nenhum tira meus filhos de mim. Se tiver abatido, eu envio o pão da restauração. O meu filho que restaurou a humanidade toda, não vai restaurar um? Ele é o pão da restauração. Ele é o pão que restaura. E o Senhor está nos restaurando nessa noite, para continuar a batalha no nível mais alto ainda. Não vai ser mais só com os profetas de Jezabel. Agora a guerra é com a própria Jezabel. Não mexa com os filhos de Deus. Mexeu, o Senhor fortalece ele, eles se levantam mais fortes. E é assim com você, querido. É assim com você, querida. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma voz é uma seta. Mas não só uma voz. Uma imagem é uma seta. Entrou, te abateu, tinha fogo na ponta. Vai ao Senhor, ore e receba do anjo o pão restaurador. Se levante, você vai ficar muito melhor do que antes. A cada vez que o inimigo te acertar,
você sai melhor. Porque quando o Senhor restaura, a obra restaurada é sempre melhor do que a obra anterior. Sempre melhor. Então você vai de melhor a melhor. O mundo pode ir de mal a pior, mas em Cristo nós vamos de melhor a melhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos declarar, celebrar a graça dele, porque esse ponto da restauração é a graça de Deus. É a graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos dá da sua graça. É a graça de Deus. Esse é o ponto da restauração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar na tua casa, na tua presença, debaixo da unção. Obrigado pela tua palavra que é viva. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais cortante que espada de dois gumes. A tua palavra é viva, ela se manifesta no nosso meio de forma viva e penetrante. E ela nos restaura, nos levanta, nos aviva. Isso tudo é pela tua graça, pela graça de Jesus na cruz. Por isso nós te agradecemos. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça, graça. Seu amor eu vou proclamar, fui alcançado.
graça, preciosa graça, oh, oh,